Esse estudo aqui, do grupo do Steven Kahn, demonstra exatamente que, medindo a gordura visceral por tomografia computadorizada, quanto maior foi o teor de gordura visceral, maior foi o número de componentes da síndrome metabólica da definição da NICEP-3, ou seja, 1 fator de risco, 2 fatores de risco, 3 fatores de risco, 4 fatores de risco, quanto maior foi o número ou o teor de gordura visceral. E esse outro estudo comprova ou reforça o que foi observado aqui. Notem que aqui é a relação entre a cintura e o índice de massa corporal. Esse estudo reproduz de alguma maneira o estudo da cidade de Gotemburgo, que eu mostrei primeiro, mostrando que a incidência de síndrome metabólica em 8 anos era maior quanto maior era a cintura, e era maior quanto maior era a cintura e o ganho de peso. Vejam que o índice de massa corporal menor do que 30, o risco era de 10, maior do que 30, o risco era de 20. Entretanto, o risco da cintura abdominal alta, mesmo para o índice de massa corporal menor do que 30, já é de 20. Quer dizer, mesmo para aqueles que têm um índice de massa corporal menor do que 30, se essa gordura se localiza na região central abdominal, o risco de desenvolver síndrome metabólica é muito maior. E, óbvio, se você congrega os dois juntos, ou seja, a pessoa engorda, vai para um índice de massa corporal maior do que 30, e, além do mais, essa deposição de gordura é mais na região central, com a cintura maior do que 102 para homens ou 88 para mulheres, o risco vai para 33. O inverso é verdade. Notem esse estudo aqui agora, por exemplo, em relação ao desenvolvimento de diabetes tipo 2. Uma vez mais, quando você olha para a cintura, claro, maior cintura, um risco 2 vezes maior de desenvolver diabetes tipo 2, tanto para homem quanto para mulheres. Mas observem aqui o inverso da história, que quanto maior foi o diâmetro da coxa, ajustado para a circunferência abdominal, ajustado para o índice de massa corporal e ajustado para a idade, houve uma proteção, um menor risco de desenvolver diabetes tipo 2 à medida que as pessoas aumentavam o diâmetro da coxa, sugerindo, portanto, que a gordura periférica é protetora para o desenvolvimento de diabetes tipo 2. Em relação ao risco cardiovascular, o estudo Interheart mostra exatamente isso. O estudo Interheart é um estudo feito em vários países do mundo e aqui é o risco para desenvolver o primeiro infarto agudo do miocárdio. Aqui vocês têm à esquerda a cintura, medida, enfim, a medida da cintura e o risco de desenvolver o primeiro infarto agudo do miocárdio. E vocês vão ver que, à medida que há um aumento da cintura, há um aumento do risco de desenvolver infarto do miocárdio. Já à direita, vocês têm a medida do quadril. Então, vejam que à medida que há um aumento do quadril, há uma diminuição do risco de desenvolver infarto agudo do miocárdio, sugerindo, mais uma vez, que a gordura periférica ela pode ser protetora, diminuindo não só o risco de diabetes tipo 2, como também o risco de desenvolver infarto agudo do miocárdio. Vamos demonstrar agora um experimento muito interessante que, de alguma maneira, explica isso melhor. Vejam, os autores desse estudo desenvolveram em animais de laboratório, no caso camundongos, um modelo de animal lipoatrófico, ou seja, um animal sem gordura. Então, vocês observam aqui que esse animal não tem gordura nenhuma no subcutâneo, ele está aqui escalpelado. Agora, se vocês puderem observar, talvez no slide, vocês vão notar que esse animal engordou exatamente na região intraabdominal. E esse animal desenvolveu diabetes tipo 2. Se vocês olharem o fígado desse animal, a histologia do fígado desse animal, vocês vão ver que esse fígado ficou repleto de gordura, esteatótico, que é típico também da síndrome metabólica. Nós vamos discutir um pouquinho mais tarde isso, mas vocês vão ver aqui então a deposição de gordura no fígado desse animal. Esse animal ficou diabético, com síndrome metabólica típica, gordura hepática, etc. E eles fizeram um experimento bastante ingênuo, mas muito interessante. Eles agora implantaram no animal, à direita, nacos de gordura no tecido subcutâneo. Quando eles fizeram isso, observem o que aconteceu com o fígado. Houve uma regressão da esteatose hepática, normalizando a deposição de gordura no fígado, e o diabetes
reverteu, ou seja, curou o diabetes, mostrando, portanto, que provavelmente a incapacidade de engordar na região periférica, de colocar a gordura na região periférica, estocá-la e mantê-la presa, é o mecanismo pelo qual a gordura vai se depositar na região visceral e aí sim ela fica relacionada e causando a síndrome metabólica e a resistência à insulina. Então, eu por último perguntaria então se o Jean Waage não perdeu alguma coisa, não perdeu algum detalhe. Vejam, esses são os pacientes originais do Jean Waage. Então, notem aqui o homem à direita e a mulher à esquerda. Vocês notem que sim, o Jean Waage descrevia a obesidade androide, a obesidade central, e dizia que essa obesidade era relacionada exatamente com os fatores de risco. Mas se vocês observarem embaixo, esses pacientes tinham pouca ou quase nenhuma gordura periférica. Notem a mulher, que é mais típica ainda do que o homem. Uma deposição da gordura na região central, mas veja uma ausência de gordura na região periférica. Então, talvez o Jean Waage tenha perdido esse detalhe e hoje a gente considera que essa gordura é protetora e se você engordar nessa região, talvez você não deposite gordura na região central visceral e aí a síndrome metabólica, a resistência à insulina e o risco cardiovascular ou de diabetes não se desenvolve. Portanto, eu terminaria dizendo que a resistência à insulina, a síndrome metabólica e o risco cardiovascular são frutos do mais antigo conceito filosófico da humanidade, a luta entre o bem e o mal, ou seja, a luta, o balanço entre o bom e o mal adposto.